Paz do Senhor Jesus Cristo, meu querido e amado irmão, irmã, servos e serva de Deus, graças a Deus por mais uma oportunidade, de transmitir uma palavra de esperança para a sua vida. Que palavra de esperança é essa de hoje? Uma palavra muito importante para a minha vida, para a sua vida, pois a palavra de Deus, ela produz vida em nós. Este é o canal Palavra de Esperança. Que Deus te abençoe sua vida, sua família, sua casa, que a bênção de Deus lhe proteja todos os dias da sua vida, que Deus possa lhe fortalecer cada vez mais. Eu quero compartilhar com você, nesta oportunidade, falar sobre a diferença dos dons espirituais e o fruto do Espírito. Quais são os dons espirituais? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios diz, capítulo 12, versículo 7 a seguir: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. Porque a um pelo mesmo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilha, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de língua, e a outro a interpretação das línguas. Estes são os dons espirituais. Eu não vou entrar no detalhe, explicar a função de cada um dos dons, pois o objetivo desta mensagem é mostrar a diferença entre esses dons espirituais e os frutos do Espírito. Então, esses são os dons. E quais são os frutos do Espírito? Vamos para a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5 e o versículo de número 22, fala quais são os frutos do Espírito. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O fruto do Espírito são esses. Então nós podemos entender que na carta aos Coríntios eu falei dos dons espirituais. Na carta de Paulo aos Gálatas são os frutos do Espírito. Nós podemos compreender nesta mensagem a primeira coisa: qual é a diferença dos frutos do Espírito para com os dons espirituais? É que o fruto do Espírito, meus queridos, ele deve ser produzido ou gerado. Quando o texto da palavra de Deus, em Mateus, capítulo de número 3, e o versículo 8, João Batista estava ali pregando a palavra, ele disse: produzi, pois, frutos dignos, de arrependimento. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 15, verso 16, Jesus disse: não foi vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e produzis frutos, e que o vosso fruto permaneça para sempre. Então o fruto é produzido, o fruto sai de dentro para fora. O fruto é nós temos que produzir dentro de nós. Agora, os dons, ele não é produzido. Então observe bem a diferença. Os dons, os frutos, a Bíblia diz que é para nós produzir.
Produzir significa gerar. Então a Bíblia diz que o fruto tem que sair de dentro de nós. Agora, os dons espirituais, ele não é produzido, porque na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, está escrito assim: procurai com zelo os dons espirituais. Então veja que a diferença entre produzir e procurar. Produzir é gerar dentro de si, porque esses frutos, eles saem de dentro de nós. O amor tem que sair de dentro do coração. O gozo, que é a alegria, tem que sair da alma. A paz é a tranquilidade de espírito, tem que sair de dentro de nós. A longanimidade. O que é longanimidade? Dar tempo ao tempo. Ser longânimo, a benignidade, a bondade, fé, mansidão e temperança ou domínio próprio. Esses frutos, eles têm que ser gerados dentro de nós. Quanto aos dons, tem que ser procurado, porque a Bíblia diz: procurai com zelo os melhores dons, ou os dons espirituais. O dons é você buscar através de oração, é buscar através da oração para que o Espírito de Deus se manifeste sobre você. E a segunda diferença desses dons espirituais com o fruto do Espírito a diferença é muito grande, porque você não conhece, irmãos, você não conhece uma pessoa pelos dons espirituais. Os dons espirituais não mostram quem é a pessoa. Você pode ver alguém sendo usado pelos dons, profetizando, falando em língua, fazendo maravilha, você não sabe quem é ele. Por quê? Porque os dons veio de fora para dentro. É uma manifestação do Espírito Santo. Os dons manifestou sobre ele. Então você não conhece. Os dons espirituais não revela quem é a pessoa que está usando ele. Os dons do Espírito Santo não te faz conhecer a pessoa e nem te faz conhecido. Agora os frutos, ele revela quem é a pessoa. Os frutos te faz você conhecer quem é a pessoa, porque o fruto está saindo de dentro da pessoa. E Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio. O próprio Senhor Jesus Cristo foi claro em dizer na sua palavra que a árvore se conhece pelos frutos. E Jesus ainda diz que uma árvore má não pode produzir frutos bons. E nem os frutos, e nem a árvore boa produzir frutos maus. Então está aí a grande diferença. Você conhece as pessoas pelos frutos e não pelos dons. Ele pode ser o maior pregador. Ele pode falar em profecia, mas você não sabe o que está dentro dele. Por quê? Porque os dons veio de fora, veio pela manifestação do Espírito Santo. Agora, quando você vê alguém cheio do fruto, aí você sabe o que ele é. Aí você vai saber que ele é amoroso, você vai saber que ele é alegre, você vai saber que ele é uma pessoa que transmite paz, você vai saber que ele é longânimo, ele é benigno, ele é bom, é um homem cheio de fé, ele é manso e ele é temperado. Então esta é a palavra de esperança. Vamos preocupar com a nossa vida de produzir frutos. Isto é fruto para Deus. Isto é fruto para Deus. Devemos sim buscar os dons espirituais. Vamos buscar, porque Deus quer nos usar pelos dons espirituais. Mas antes de preocuparmos com os dons do Espírito Santo, vamos preocupar com os frutos, porque é o fruto
quem vai dizer quem somos nós. Porque o fruto vai sair de dentro de nós, vai ser produzido dentro de nós. Então vamos buscar primeiro o fruto do Espírito, ser amoroso, ser manso, ser benigno, ser longânimo, para depois buscar os dons espirituais para ser usado para pregar, profetizar, falar em língua, interpretar as línguas, o dom da fé, são coisas maravilhosas. Tanto os dons espirituais como o fruto do Espírito é de Deus. Porém, temos que entender que os frutos, ele é produzido dentro de nós. E ele vai permanecer para a vida eterna. Já os dons vai cessar nesta vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Querido Deus e poderoso Pai, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa pequena reflexão, mostrando, Deus, a diferença entre os dons espirituais e o fruto do Espírito. Senhor, nos ajude a produzir cada vez mais esse fruto para a nossa vida, Senhor, ser identificada o que somos. Deus eterno, Deus maravilhoso, e continua, Senhor, manifestando esses dons espirituais sobre a vida daqueles que têm produzido fruto para a honra e a glória do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoe esta vida e ajude, Senhor, este irmão, esta irmã, continuar produzindo fruto para a glória do Teu santo nome e continuar, Deus eterno, sendo usado pelos dons do Teu Espírito. É o que eu peço em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus.